Boa noite, sejam bem-vindos a uma série de lives especiais sobre produtividade. A gente vai receber campeões de produtividade no Brasil e entender o que eles têm feito para atingir rendimentos tão expressivos. Começamos neste domingo, na segunda-feira tem mais e vamos compartilhar esses conhecimentos com vocês que estão nos assistindo. Por favor, me digam de onde vocês estão acompanhando esta live, enquanto eu coloco aqui o título da nossa live para todos que estão chegando. A gente vai começar já já, vamos ver. Produtividade máxima. Boa noite, Zé Carlos, boa noite, Carol, boa noite, Pedro Ramos, boa noite, Rafa Nuzzi, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, lições de um campeão, vamos aprender hoje com um campeão de produtividade. Aqui, vamos lá, um minutinho, gente, tô só colocando aqui, máxima da soja. Lições de um campeão. Vamos ver, fixei o comentário. Agora sim. Me contem como vocês estão. Domingo, fazia tempo que a gente não encontrava num domingo, né? Essa hora é boa para vocês? Tá todo mundo se preparando para a semana, hora boa pra gente aprender com quem tá no meio de uma colheita, colheu mais do que todos os demais participantes do concurso SESB, né, do Desafio SESB de Produtividade Máxima, e a gente vai receber então ele, que é agricultor, produtor rural, campeão do Desafio de Máxima Produtividade do SESB de 2020, Laércio Dalla Vecchia. Ele já está aqui conosco e eu vou chamá-lo para este bate-papo. Vamos receber o Laércio. Tá conectando, vamos ver se o Laércio recebeu aqui o nosso convite. Vamos ver. Aqui! Laércio, boa noite, seja bem-vindo! Boa noite, Kelly, boa noite, amigos ouvintes, que satisfação imensa estar aqui, final de tarde de domingo, um dia muito lindo, é uma satisfação imensa, estamos aqui junto com toda a minha família, estamos aqui todos assistindo. Opa, que legal, que bacana, Laércio! Como é que é o nome dele? Como é que é seu nome? Gustavo Dalla Vecchia. É o Gustavo. Diga. Eu tenho o Ricardo, que tem 15 anos de idade, o Gustavo, que tem 10, e a Maria Sofia, com 2 anos de idade. Adivinha quem mais gosta de ir na lavoura comigo? A Maria Sofia, com 2 anos de idade. Pensa a paixão dessas crianças. Ai, que maravilha! E o Gustavo com você, a família toda reunida. Esse é um grande exemplo que você também passa pra gente, Laércio. Que satisfação! Obrigada por dividir o seu tempo deste domingo, domingo da família, para compartilhar conosco algumas das lições que você aprendeu ao ganhar também o concurso de máxima produtividade, né? Me sinto muito honrada com a oportunidade. Obrigada por estar aqui conosco e centenas de pessoas já conectadas. Quero saber, você estava colhendo hoje a safra de soja, não estava? Como é que estão as coisas por aí? Conta pra gente um pouquinho. Então, Kelly, nós estávamos colhendo o fruto do nosso trabalho, nós estávamos na lavoura, assim, está andando bem. Nós tivemos um início de safra muito complicada, com excesso de chuva, falta de luminosidade. Quando nós começamos a colher um pouco de soja ardido. Depois as condições foram melhorando e agora estamos colhendo soja bom. Assim, choveu até o dia 2 de fevereiro e daí fechou as torneiras, não choveu mais. Estamos atentos com essa previsão de chuva que tem, indicando a partir de segunda-feira. Estamos esperando que venha essa chuva, mas assim, na medida do possível, eu agradeço a Deus todos os dias pelo nosso clima, está correndo bem, nós estamos colhendo bem. Uma faixa não é igual ao ano passado, não, mas nós conseguimos extrair o máximo da condição. Nós fizemos o dever de casa bem feito e mesmo com intempéries climáticas, estamos colhendo uma safra razoavelmente boa. Me conta sobre essa safra. Eu sei que tem informações que o nosso público já quer saber. Você já colheu alguns talhões? Como é que está o rendimento da sua produção neste ano? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, os primeiros talhões que nós colhemos, que deu soja ardido, então rendeu pouco, 40 sacos por hectare, porque deu muito soja ardido.
E daí depois veio subindo 90 sacos por hectare. Agora está se mantendo, os que nós estamos colhendo agora estão se mantendo muito próximo a 90 sacos por hectare. Nossa, 90 sacas por hectare, só para quem está nos acompanhando lembrar, a média de produtividade do Brasil é de 55 sacas por hectare. Então, Laércio, você já está acima da média, bem acima. Conta pra gente, por que você consegue colher 90 sacas por hectare e é numa área pequena ou é na sua área toda? Eu pergunto se é numa área experimental, é uma área de sequeiro, é uma área irrigada. Quais são as características desses talhões que estão rendendo 90 sacas por hectare na safra agora, 2021? Então, acho que a primeira coisa, o primeiro passo é as condições climáticas. Nós aqui temos bastante altitude, 900 metros de altitude, então as noites são muito frias. O soja alonga um pouco o ciclo e o nosso diferencial é o peso de 1.000 grãos. Eu cheguei a catalogar na minha propriedade, na minha lavoura, soja acima de 250 de 1.000 grãos. É muito grande, sabe? Isso que dá o diferencial. O ano passado nós conseguimos fechar de média 90 sacos por hectare. Esse ano os melhores talhão estão chegando a 90 sacos por hectare. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente quer produzir bastante, é que nem nós construir um prédio. Uma coisa muito importante é os alicerces do prédio, é o nosso solo. Como é que está o nosso solo, as condições físicas, as condições químicas, as condições biológicas do nosso solo. Outra coisa muito importante que eu assim sempre falo para minha família, que é o insumo mais importante, quando você vai construir um prédio, você não tem que fazer tudo alinhado, usar material de qualidade, amarrar bem os ferros, deixar tudo no plumo. Então, na lavoura para altas produções é cheia de detalhes. Muitas vezes, para colher mais, não precisa gastar mais. E sim fazer o básico bem feito, rotação de cultura. Nossa, rotação de cultura aqui, nós temos um diferencial que eu acho que é o principal diferencial nosso, que leva a produção, é que aqui nós plantamos milho verão. Nós plantamos milho aqui em setembro, outubro, estamos colhendo agora esse milho verão. E esse milho verão, ele deixa muitos dutos abertos no solo, um sistema radicular muito profundo, do qual as raízes se aprofundam do milho, e o soja agora desce em ponto morto, sabe? Eu abri trincheira, cataloguei até 1,60 m de profundidade, e essas raízes, elas crescem em carona do que as outras fizeram, as plantas de cobertura, o milho verão. Então, pegou condições favoráveis, um solo bem corrigido, bem estruturado, tudo feito com bastante capricho, estamos colhendo os frutos. Maravilhoso. Eu estou aqui anotando e dizendo para a nossa audiência a riqueza do que você está nos trazendo de conteúdo, Laércio. Muito obrigada mais uma vez, porque mesmo que muitos já tenham até tomado ciência dessas práticas, ouvi de você o relato de que no ano passado você conseguiu uma média de 90 sacas por hectare e de que neste ano, mesmo com a diversidade, você já tem talhões com 90 sacas por hectare, é resultado de um trabalho muito bem feito. Eu quero aqui chamar a atenção da nossa audiência para algumas das receitas que esse campeão está nos trazendo, as lições de um campeão de produtividade máxima da soja. Condições climáticas, número 1, para conseguir uma produtividade mais alta. Segundo, solo. Laércio chamou atenção, prestar atenção nas condições físicas, químicas, todas essas propriedades, a fertilidade do solo. Terceiro, para colher mais não precisa gastar mais, ou seja, essa é uma questão preciosa que a gente vai explorar com o Laércio. Quarto, rotação de cultura. Laércio trouxe aqui a questão da soja e do milho, o milho que abre estes dutos para que a soja também possa ter uma performance ainda melhor. Laércio, quero saber de trás para frente, rotação de cultura. Você sempre faz soja e milho ou você tem outras culturas também que você costuma rotacionar? E como você se vê numa situação de que a soja está valendo tanto, que tem produtor querendo fazer soja, depois mais soja, mais soja? Como é que você faz essa escolha agronômica versus a escolha econômica? Conta pra gente. Então, basicamente, nós temos a nossa área dividida em 3 talhões. Um sempre vai estar ocupado com milho. A nossa ideia agora, do próximo ano, junto com a minha família, era nós dividir o nosso talhão em 2.
50% com milho verão, mas devido ao ataque de cigarinha, nós tiramos um pouco o pé do freio, o pé do acelerador, e vamos continuar com 30% da área, um terço da área, depende do talhão, dá um pouquinho mais, um pouquinho, um terço da área, sempre com milho verão. E daí, algumas áreas a gente possibilita fazer uma safrinha em cima do milho verão, antecipa um pouquinho do soja precoce para poder fazer uma safrinha também, planta um pedaço de trigo, planta o soja mais tarde. Então, nós diversificamos a nossa propriedade com diversas épocas de plantio para nós ter diversas épocas na colheita. Por exemplo, o primeiro soja que nós plantamos, nossa, deu na trave, choveu demais, deu problema, mas aí agora os outros estão compensando, então a média ainda vai ser uma média boa. Mas assim, e daí sempre sobra um intervalo, nem que seja de 30, 40 dias para a gente colocar plantas de cobertura. Eu, por exemplo, estou colhendo soja agora, terminei de fazer a safrinha, agora eu deixo esse soja guacho nascer, mato esse soja guacho, isso é muito importante, matar o soja guacho, vem o vazio sanitário. E daí tem uma frase de um amigo meu que diz o seguinte: nós devemos dar real importância às plantas de cobertura, como se elas fossem a safra principal. Plantamos as plantas de cobertura no limpo, colocamos a adubação de sistema em cima das plantas de cobertura, tirando muito da adubação que ia no soja ou no milho antecipado, em cima dos mix de cobertura ou da cobertura, e tentamos rotacionar o maior número possível de raízes. Por exemplo, a raiz do centeio, ela é muito boa para combater muitas doenças. A raiz da aveia é muito bom para fusariose. Você pega o trigo murisco, é muito bom para você disponibilizar fósforo. Você pega o nabo, ele é muito bom para você reciclar enxofre. Você pega o milheto, é muito bom para reciclar cobertura, a gente consegue colocar num determinado período, eu acho melhor. E se nesse ano nós colocamos centeio, aveia, ervilhaca, no outro ano pode entrar ervilha, nabo, então vai mesclando assim o maior. Maravilhoso. Eu estou encantada e a nossa audiência também, Laércio, com a aula que você está nos dando. A Kelly Conte disse aqui, é uma Oi, aula. Tá conseguindo nos ouvir, Laércio? Consegue? Oi, tá travado. Parece que parou. Vamos ver. Acho que vai voltar. A gente está te ouvindo. Travou. Tá por aí, Laércio? Laércio está tentando resolver, vai dar certo. Tá? A gente está com você. Ai, gente, eu não quero ter que. Será? Vou pedir pro Laércio entrar de. Laércio, você tá com a gente? Tô com medo de perder o conteúdo que a gente teve até agora. Vamos ver. Laércio saiu, ele vai voltar, a live ainda tá aqui e a gente vai conseguir então recuperar essa chamada. Vamos chamar aqui o Laércio de novo. Cadê ele? Laércio, vamos lá. Aqui acontece, né, gente? Vamos ver. Aqui, vamos chamar o Laércio. Aqui está. Vai dar certo. Vamos lá. Estão gostando? Manda um positivo aqui. Compartilha a live para mais gente acompanhar. Laércio está de volta, tudo bem? Ótimo. Oi. Ouvimos você, toda a mensagem, só depois. Tudo bem? Perfeito. Só depois que a gente perdeu um pouquinho, eu estava dizendo o quanto as pessoas estavam elogiando, dizendo que era uma aula assistir aqui o seu conteúdo. Temos mais gente, o Carvalho dizendo parabéns, Laércio. O Jarduli Máquinas disse, você é fera, curto demais. Boa noite, ótima live. Exemplo de agricultor a ser seguido. Parabéns pelas produtividades. Trabalho primoroso, disse a Teca, e assim por diante. Muita gente, Laércio, elogiando o seu trabalho. Quero continuar, então, essa nossa conversa e perguntar para você. Você falou muito sobre, achei fantástico que você disse, tratar as plantas de cobertura como se fossem a principal, rotacionar a cultura. A minha pergunta para você é, quando você toma a decisão, você olha mais para o fator agronômico ou para o fator econômico?
Ai, gente, será que o Laércio está nos ouvindo? Tudo bem, pessoal? Estão me enxergando aí Ah, de agora novo? sim. Tá, eu acho que está com um pouquinho de problema aqui na internet, mas eu estou escutando vocês aí. Então, eu acho assim que a principal objetivo nosso, eu sempre olho para os fatores agronômicos, eu não olho muito para os fatores econômicos, até mesmo quando a gente pensa em fazer rotação de cultura, a gente não se atém muito a valores, e sim a princípios. Então, tudo que eu faço na propriedade é pensando em agronomia, é pensando em fazer bem feito, é pensando nos bons tratos culturais, no sistema plantio direto, no monitoramento, pano de batida, coletor de esporos, pensando sempre na vida no solo, pensando sempre que o nosso entusiasmo, a nossa motivação, o nosso fazer bem feito faz toda a diferença. A minha esposa sempre fala assim que quando nós trabalhamos motivado, o nosso trabalho fica mais leve, fica muito mais prazeroso. A primeira coisa também, eu acho que é importante para nós escolher bastante, é nós acreditar no nosso potencial. Se nós chegar nessa, eu acho que essa área aqui está com um problema e eu não vou colher 100 por hectare. Aí não colhe mesmo, nós temos que chegar pensando positivo, vai dar certo, eu acredito no meu potencial, você acredita no seu potencial e nós vamos longe. Sempre a gente fazer alguma coisa fora da pensar um pouquinho diferente, a gente vai longe. Fantástico. A Renata Salatini está dizendo: perfeito, Laércio, a condição agronômica proporcionará melhores resultados econômicos. Muito legal que você está trazendo, Laércio. Eu quero continuar essa pergunta sabendo justamente de você. Se nessas situações que a gente tem, qual é o custo por hectare que você gastou na soja em percentual em relação à Meu amor, produção? eu não estou A conseguindo pergunta escutar. do Fernando. É isso? Você consegue escutar a gente, Laércio? Ai, gente, que pena. Tá a internet. Agora Sim, sim? agora sim. Vou repetir, tá, Laércio? Ou você ouviu a pergunta? Vou repetir. Não A ouvi. pergunta é do Jardel Fernando. Qual o custo por hectare que você gastou na soja em porcentagem em relação à produção? Então, eu percebi assim que o custo não anda junto com a produção. Até o ano passado, nós tivemos R$ 2,8 por cada real. Esse ano, a margem vai ser maior ainda, porque nós compramos os insumos mais baratos e nós temos o preço mais alto. Assim que eu terminar a safra, eu quero colocar bem certo na ponta da caneta para ver como vai ficar. Mas eu acredito que vamos ter resultados bem Que satisfatórios. coisa fantástica. Então, você disse que o custo não acompanha a produção, Laércio. Foi isso? Quer dizer que não necessariamente as áreas onde você gastou mais, você teve uma produtividade maior? Exatamente. Porque o principal insumo a gente não compra, a gente não acha para vender. O principal insumo somos nós, o nosso capricho, bem feito, na hora certa, a rotação de cultura com milho verão. Gente, faz um pedaço na sua área, deixa um pedacinho para plantar milho verão e no outro ano planta milho. Vocês vão ver o quanto de incremento de produção. Porque assim, ó, se nós continuar todo ano numa monocultura, soja, soja, milho, soja, milho, soja, milho, infelizmente nós estamos acumulando problemas, vamos acumulando nematóide, vamos acumulando doenças radiculares. Então, quando planta o milho, por exemplo, boas partes das doenças necrotróficas, que são as doenças que ficam no solo, a palha de milho degrada. No outro ano, você vai ter muita menos pressão de doença. Nós vamos deixar uma condição muito mais fácil, digamos assim, para os fungicidas, e conforme for a necessidade, vai indo as aplicações. Mas olha, eu acho primordial, rotação de cultura. Eu não me imagino a minha propriedade sem rotação de cultura. A rotação de cultura é o primórdio de Muito uma bem. boa Rotação produção. de cultura. Vamos à pergunta da Aline Albano. A regra de ouro é pôr mais fertilizantes? Pergunta a Aline para você, Laércio. Não, não necessariamente. Tem um ditado que diz o seguinte: o excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta.
Eu todo ano, agora, ó, agora semana que vem, nós terminamos de colher, já começam as coletas de solo, nós coletemos de talhão por talhão o nosso solo e fizemos a análise e corrigimos realmente o que tem necessidade. Se naquele talhão vai cálcio, vai boro, vai enxofre, é isso que nós vamos colocar justamente conforme a necessidade. Eu já tentei fazer isso. Quando eu participei do SESB, eu pensei, agora para eu colher bastante, eu vou adubar mais ainda. Mas não responde. Precisa de equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Não é só as plantas. O que reflete na nossa vida é o que reflete nas plantas. Tudo tem que ser em equilíbrio. Tudo que é demais... Muito bem, Laércio. Pergunta do Clayton Batistello. O que você leva em consideração para escolher as cultivares que você planta? Acho que perdemos o Laércio. Estamos com você, Laércio? Cortou um pouco o que eu levo em consideração para escolher as cultivares de soja. Eu acho que seria isso. Então, primeiro passo é ela precisa ter vigor e germinação. Oi? Eu voltei. Pode continuar, estamos te ouvindo. Oi? Conta o telefone. Sim, estão me escutando aí? Então, eu acho que eu entendi a pergunta. É quando nós vamos... Uhum. Então, quando nós vamos escolher uma variedade de soja, primeiro passo que nós precisamos é ter vigor e germinação adequado. Se a variedade a semente não se enquadra nos padrões necessários, nós optamos por a variedade B. Outra, nós precisamos soja que fiquem em pé, sojas que não acamem, soja que tenha uma arquitetura mais moderna para facilitar a penetração de fungicida, a penetração de inseticida. Então, basicamente é isso. Primeiro, semente de qualidade e variedades que se comportem. Muito bem, vamos para mais perguntas. Aqui, vamos lá. Pergunta do Eduardo de Donati. Quais são os futuros desafios para atingir produtividades ainda maiores? Eu acho que o fator clima. O fator clima, sem dúvida nenhuma, é o mais determinante na nossa produção. Eu, esse ano, estava muito mais preparado que o ano passado, assim, em termos de fertilidade de solo. Estava muito bonita, só que o fator clima é o que nos dá e o que nos tira um pouquinho. Então, acho que o fator clima é o principal. O fator clima a gente não controla. Dentro daquilo que a gente controla, o que você acha que são os desafios para atingir uma produtividade ainda maior? Vou repetir, Laércio, está conosco? Vou repetir. Sim, estou. Dentro daquilo que você controla, porque o clima você não controla. Dentro daquilo que você controla, quais são os futuros desafios para atingir produtividades ainda maiores? Que pena, gente, a internet está oscilando. Será que você nos ouve, Laércio? Uhum. Sim. Fala que eu vou reiniciar o roteador. Eu vou reiniciar o roteador aqui só um minutinho. Vou reiniciar para ver se fica combinado, melhor. Só um minutinho. Combinado. Por favor, aguenta aí só. Que bacana. Enquanto isso, eu fico com vocês aqui. Me escrevam, me dizendo o que vocês estão achando. Se vocês praticam essas mesmas questões que o Laércio está contando para gente. Aqui nós temos mensagens da... Vamos lá, gente. Tem gente escrevendo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos lá. Aqui, muita gente. Que dupla, excelente oportunidade para todos nós. Está dizendo o José de Alencar. Que alegria que você está gostando. O Júnior Schneider está dizendo que o nosso entrevistado aqui, querido Laércio, é uma figura.
trazendo muito conteúdo. Nós temos muito mais gente aqui. A Angélica dizendo boa noite. Realmente, um clima foi um fator importante. Com relação ao clima, eu acho que dá para prever e, junto a profissionais, monitorar, está dizendo a Ângela. A Andréia Faquin está dizendo muito bom, tudo em equilíbrio. O Edson Benício está nos assistindo direto de São Félix do Xingu, no Pará, e diz que está começando com o plantio de soja por lá. Muito bom. Laércio está de volta, vamos então recebê-lo e ver se a internet agora nos ajuda a continuar esse super papo que estamos ao vivo acompanhando as lições de um campeão de produtividade máxima, Laércio Dalla Vecchia, que fala conosco direto do Paraná, direto de Mangueirinha. A Academia da Soja está aqui ao vivo conosco dizendo que está um show. Laércio, seja bem-vindo mais uma vez. Legal. Consegue nos ouvir bem? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Obrigada à família, obrigada à sua esposa que sempre nos ajuda a viabilizar aqui as lives. Eduardo Dedonati perguntou para você quais são os futuros desafios para atingir produtividades ainda maiores, mas dentro daquilo que você controla, já que o clima a gente não consegue controlar. Eu percebi um erro na minha produção que eu vou tentar ajustar alguma coisa, é tentar atingir luminosidade nas folhas de baixo. O meu soja está abafando muito, está fechando, mesmo com as escolhas dos cultivar, é algo que eu preciso me estruturar melhor, vou diminuir um pouquinho mais a população, aumentar um pouco o espaçamento de entrelinha. Eu acho que esse é algo que eu pretendo melhorar, que está me fazendo falta ainda, fazer com que os raios... Muito bem. Deixa eu escutar dali. O Jaques Petroli quer saber justamente sobre isso. Qual o espaçamento de linhas e a quantia de grão por metro que você usa, Laércio? Qual o espaçamento de linha? Ai, que peninha, a internet está oscilando. Nós estamos com... Tá Nós estamos com espaçamento de 50 centímetros e estamos oscilando de 10 a 14 plantas por metro linear. E é isso que você pretende mudar, Laércio? Para melhorar um pouco mais a questão da luminosidade? Sim, eu pretendo mudar um pouco mais de espaçamento, pretendo... mudar um pouco mais do arranjo espacial para ter mais luminosidade atingindo o bacheiro, porque as folhas são úteis quando elas recebem a luz solar. A partir do momento que elas ficam abafadas, elas entram em senescências e caem. E sobre o meu espaçamento, eu estou com 50 centímetros de espaçamento e depende da cultivar. Estamos de 10 a 14 plantas linear. Muito bem. Pergunta do Jerônimo Lopes. Há quanto tempo você, Laércio, realiza o plantio direto e rotação de culturas nas suas áreas? Nossa, eu nem me lembro quando nós começamos, já desde que eu era muito pequenininho, meu pai e meu irmão já realizavam o plantio direto, as rotações de cultura. Até aí, vale fazer um adendo. Isso há 20 anos atrás, nós aqui já trabalhávamos com plantas e estratégias de cobertura, nabo, ervilhaca, antes do milho, e daí parou-se no tempo porque apareceu o mofo branco, e nós achávamos que essas plantas eram responsáveis por o mofo branco, nós não sabíamos lidar. Agora nós aprendemos que elas são até benéficas, o tempo passou e nós sentimos muitas faltas dela. Agora nós estamos trabalhando com essas plantas, estamos convivendo com o mofo branco sem problema nenhum e cada vez se aperfeiçoando mais. Tudo é manejo. Muito bem. Laércio, tem duas perguntas aqui parecidas. Vou colocar para você responder. Temos aqui o Rodrigo Mazo perguntando quais as cultivares que você planta na sua propriedade. O Eduardo Freitas também quer saber com quais cultivares você está trabalhando, que cultivares de soja você plantou. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós estamos plantando aqui dentro da nossa propriedade e eu gosto muito de 4 variedades. A Zeus, que é a mais plantada aqui no nosso município. 5-4, é muito boa.
BRS 1054, também muito boa, e a 1511. Basicamente, são os 4 materiais mais preferidos que eu tenho do ciclo de 5.4. Daí, se for pensar em safrinha, daí a gente planta um Pioneer mais precoce. Eu tenho vários ensaios aqui de soja convencional, para safrinha 511 convencional, tolerante à ferrugem. Ainda se planta um pouco de ativa para fazer as áreas de refúgio. É muito importante nós, produtor, ter 10% de refúgio para nós conseguir manter a tolerância à lagarta. Então, assim, não tem uma cultivar específica. Basicamente, são essas. Muito bem. Temos perguntas do José de Alencar Júnior, ele que é da sua região, está dizendo que na safra passada foi excelente para a região de Mangueirinha, no Paraná. Na safra atual, passamos por períodos de excesso ou deficiência hídrica. Qual a maior dificuldade para escolher manejos em um ambiente tão incerto, Laércio? Nossa, esse ano nós tivemos muitas, digamos assim, novidades, porque nós se deparamos aqui com uma situação de mais de 17 dias em que chovia todo dia, então nós não conseguíamos realizar aplicações. Eu mesmo estava usando um volume de calda acima de 150 litros de água por hectare, então apareceu a oportunidade de nós fazer aplicações de helicóptero, não tripulável, de drone, e esse volume de 150 litros caiu para menos de 15. Então, esse foi um desafio muito grande e a gente aprende muito. Há males que vêm para o bem. Hoje eu já penso em diminuir o minha vazão de água também, porque se o drone funcionou, por que precisa tanta água? Então, eu achei muito interessante isso. Nas dificuldades, a gente vai aprendendo. Fantástico. O Grupo Sou Fértil está dizendo parabéns pela live. O Laércio representa muito bem o agronegócio em nosso país. Mais perguntas para você, Laércio, do Vigor 12. Ele diz: Laércio, nesta safra eu vi algumas postagens suas sobre o mix de cultivares de soja em uma gleba. Qual o intuito desse mix nesta mesma área? Então, eu gosto muito dos mix de soja. Tanto é que o meu maior talhão de soja, ou os meus talhões, são misturas de variedades. Eu só não planto as misturas quando que nós vamos realizar soja para campo de semente. Daí não pode ter mistura, mas senão nas áreas convencionais são todos mix de soja. Viu? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu sou uma pessoa que resiste mais a uma determinada doença. O meu vizinho resiste mais a outra. Quando a gente mistura essas plantas, há um sinergismo. As plantas, elas não têm inveja, elas não competem, elas se ajudam. Quando elas são novas, elas têm um hormônio como se fosse um hormônio da juventude. Você percebe muito mais sanidade no mix de soja. Outra coisa, quando o soja chega lá na frente, ele começa a lourar, as primeiras plantas que começam a lourar, elas soltam o gás do etileno. Então, as outras vêm atrás também. E o mix de soja, assim, começou por acaso aqui em nossa propriedade. Nós misturamos, sem querer, uma variedade precoce com uma variedade média. E nós pensamos, e agora? O que vamos fazer? E chegou lá no fim, se ajeitou, sabe? Aplicamos um finale para emparelhar e foi colher sem fazer aplicação de dessecante. Mas esse mix de soja não fui eu que inventei. Tem um amigo meu, provavelmente esteja me assistindo, quero mandar um abraço para os amigos aí, em que ele arrendou, é uma curiosidade, ele arrendou um espaço bem pequenininho, próximo de uma comunidade, em que ele sempre precisava estar disponível aquele pedaço para que quando tivesse festa servisse de estacionamento. E lá nunca produzia bem a soja, porque tinha muitas doenças radiculares. Então, ele plantou um ensaio para a cooperativa e sobrou mais de 20 materiais de soja. E ele pediu, o que vocês vão fazer com essa soja aí? Ah, nós vamos jogar fora. Ele falou, então dá para mim aqui. Lá aquele pedaço não é tão bom, vamos misturar tudo e plantar lá. Pois foi o ano que ele mais colheu soja lá.
porque uma planta de soja é mais resistente à fusariose, a outra planta de soja é mais resistente à mucorfomina, a outra resiste mais à risoptônia. Então, se você tiver intempéries climáticas por excesso de chuva, que você afoga as raízes, algumas plantas vão se sobressair. Você não vai morrer 1 metro inteiro. Se você tem 10 plantas e você tem 3 tolerantes, vai sobrar as 3. Então, eu gosto muito do mix de soja. Estamos fechando os mix de soja. Todos os mix estão fechando média 90, um pouquinho acima de 90 por hectare. Estou muito feliz com os mix de soja. E também vou continuar 50% da área. Sensacional. Muito obrigada, Laércio, pela transparência com que responde a nossa audiência. Eu vou trazer mais perguntas para você. Aqui nós temos a pergunta do Euler. Ele quer saber se em relação aos fungicidas protetores você tem feito uso desde as primeiras aplicações. E ainda sobre fungicida, pergunta do Rômulo Agro. O que você diz sobre o uso de fungicidas multissítio na soja? Você tem usado? 2 perguntas sobre o mesmo tópico. Então, cortou um pouco, eu acho que eu entendi, é sobre fungicidas. Então, primeira coisa, eu só uso fungicida quando realmente tem necessidade. Nós temos na nossa área o coletor de esporos, uma importante ferramenta numa parceria com o IDR Paraná. O coletor de esporos, ele nos indica a chegada da ferrugem da soja. Por exemplo, há 2 anos atrás, a pressão de ferrugem chegou muito cedo. Então, quando a pressão de ferrugem chega cedo e chega forte, nós chegamos a ler 200 esporos de ferrugens viáveis no mês de novembro. Nossa, então aí não tem o que fazer. Nessa situação tem que encurtar intervalo, usar morfolina junto. É indispensável o protetor. O protetor é mais importante do que o próprio fungicida nessa pressão extrema de ferrugem. É indispensável. Então, nós andamos com os fungicidas conforme a necessidade. O ano passado foi muito tranquilo, então nós conseguimos uma economia muito grande. Esse ano que nós estamos vivendo agora começou devagar e depois de tudo aquela chuvarada apertou muito. No começo eu até não usei fungicida protetor, porque a maioria das minhas áreas eram resteva de milho, então eu já tinha uma pressão muito menor de doenças, mas daí, quando começou a aparecer a presença de ferrugem, sim, eu coloquei protetor em todas as aplicações e, inclusive, coloquei alguns protetores sozinho entre meio às aplicações. Eu acho indispensável o uso de protetor, principalmente quando nós temos a pressão grande de doença. Muito bem, Laércio. Vou fazer a pergunta do Maurício de Bortoli. Maurício, que é tricampeão de produtividade máxima e vai estar aqui participando de uma live amanhã. E o Maurício, que também é um campeão, quer aprender as suas lições. Ele pergunta: qual a estratégia do Laércio para combater o mofo branco? Então, essa é uma pergunta bem legal. O mofo branco é a nossa pior, uma das piores doenças que nos atacam aqui. E a estratégia do mofo branco começa lá no inverno. Sabe, lá no inverno com as plantas de cobertura. Primeiro, o apotécio do mofo branco, ele é um negocinho bem pequenininho que ele larga os esporos. Se nós fizer bastante palha, a gente deixa ele enterrado na palha. Você faz uma asfixia mecânica. Essa é a principal função. Outra, bacilos do inverno, tricoderma, EMs. As plantas de cobertura, quando a gente deixa um longo período elas expostas ao solo, elas mesmas conseguem produzir tricoderma, elas mesmas conseguem produzir bacilos. Então, eu vi várias áreas que tinham, entre aspas, a gente tem muito medo na questão do mofo branco e foram as melhores áreas. Muitas vezes, quando o apotécio germina no inverno, ele deu um tiro, ele se foi. Se ele não conseguisse concretizar os filhos dele, que são aquelas botinhas de rato que a gente chama os escleródeos, então ele acabou o ciclo. Então, plantas de cobertura é o primeiro passo.
bacilos no inverno, tricoderma, abrir espaçamento. Para nós ter mofo branco no nosso soja, nós precisamos ter 3 fatores. Nós precisamos ter o esporos descoberto, o esporos aberto, flores e o soja fechado. Enquanto nós não tivermos esses 3 fatores, não tem um problema com o mofo branco. Agora, no momento em que nós tivermos o soja fechado, flor, principalmente flor no bacheiro, e constatar a presença do apotécio, que é um negócio bem pequenininho em formato de taça, aí não tem o que fazer. Entra fazendo manejo, porque o bicho é danado, ele dá dor de cabeça. Mas a partir do momento que a gente começa a compreender mais como ele funciona, não é o bicho de 7 cabeças, não. Nós, produtor, vamos tirar de letra isso, se Deus quiser. Muito bem, Laércio, muito obrigada. Tem mais pergunta para você aqui. O J. Pascoeto Agro pergunta: Laércio, sobre o manejo de ferrugem asiática, você explicou a sua lógica de manejo com coletor de esporos. Sobre DFCs, você tem problema? Qual o manejo? Então, DFC, eu acho que é uma coisa muito importante. Nós aqui temos rotação com milho verão. Gente, a rotação com milho verão, a maioria das DFCs que são necrotróficas, elas apodrecem. Quando você planta milho verão, você diminui muito a pressão das DFCs. Olha, eu tive soja com uma aplicação de fungicida ou com 2 que fechou zeradinho lá no final, sem problema nenhum. Mas solo sadio, plantas de cobertura, rotação de cultura. Eu volto a frisar na rotação de cultura. Gente, a rotação de cultura, ela é 50% do nosso manejo. É você deixar um ano sem plantar soja para plantar milho. No outro ano, soja vem muito melhor, as DFCs são menor, os nematóides são menor, todas as doenças necrotróficas são menor. A única coisa que não muda é ferrugem, o idiom, isso as plantas de cobertura não mudam. Mas os protetores, quando aplicar, ajuda muito nas DFCs. Aplicações de enxofre ajuda muito. Aplicação de cobre ajuda muito. Os bacilos ajudam muito também. Tem uma infinidade de ferramentas possíveis para nós trabalhar com baixo custo. Muito bem. Batata Doce Agro Rocha está dizendo: rotação de cultura é terra sadia. Perguntas e perguntas chegando até com a Vendramini, olha que bacana, dizendo parabéns Kellen e Laércio, ótimo conteúdo e muito alto astral, que ótimo, Teca, presidente da Sociedade Rural Brasileira, nos assistindo ao vivo. Tem mais perguntas para você? O Rômulo diz: você tem usado fungicida já no vegetativo antes do fechamento? Qual manejo você tem usado e se ele tem dado certo? Vamos. Vem cá, não estou escutando. Vamos de novo. Tá escutando agora, Laércio? Agora sim. Vou fazer a pergunta do Rômulo. Você tem usado fungicidas já no vegetativo antes do fechamento? Qual manejo tem usado e ele tem dado certo? Então, o meu manejo de fungicida é segundo o coletor de esporos. 100% das minhas aplicações são baseadas no coletor de esporos. No soja que nós plantamos no começo de setembro, eu precisei fazer uma única aplicação de fungicida em final de novembro. Agora, já os sojas mais tarde, que nós plantamos na Aresteva de trigo, então a pressão de doença chegou maior, então iniciou no vegetativo. É conforme a necessidade. Então, o coletor de esporos é como se a gente fosse no médico. Se a gente vai no médico, eles não medem a nossa pressão. Então, é a mesma coisa, conforme a pressão vai as aplicações. Só lembrando uma coisa, rotação de cultura. Mais uma vez, se nós não tiver rotação de cultura, aí é necessário fazer aplicações antecipadas, porque você tem DFC, você tem mais pressões. Então, isso é algo que nós precisamos sempre ter em mente. Eu acho que falta muito isso no Brasil, rotação de cultura. Muito bem, um mantra do Laércio, né? Rotação de cultura, e a gente está trazendo conteúdo especializado para a nossa audiência nesse domingo. Fico muito feliz com a companhia de vocês, centenas de pessoas aqui ouvindo atentamente a sua mensagem. Pergunta do Luca Lewandowski. Ele quer saber se você costuma testar novas tecnologias com bastante frequência. Sim,
Eu sempre estou testando novas tecnologias na nossa propriedade. Nós tivemos diversas experiências, diversas talhões que a gente faz um manejo diferente, tecnologias diferenciadas, com variedades, com produtos. E uma coisa eu posso deixar certeza absoluta para vocês: tecnologia é muito bom, ela ajuda muito, mas se nós não tiver a tecnologia, capricho, o resto não dá certo. Muito bem, Laércio. Temos aqui a participação do Marcos Felipe Reis Veiga. Ele disse: este ano estou participando do SESB por Minas Gerais. Estou aprendendo com você e, quem sabe, posso chegar perto das suas produtividades. Laércio, tem muita gente querendo saber justamente sobre isso. O Jean Santiago perguntou: já colheu para o SESB deste ano, Laércio? Deu bom, diz ele. Laércio, tem muita gente querendo saber Muito bom. já colheu o SESB deste ano, Laércio? Deu bom, dizer. Sim, eu já colhi o SESB. Eu estou escutando atrasado, eu estou vendo por aqui, tá? Então, legal. Eu já colhi o SESB desse ano, já colhi 2 áreas do SESB desse ano. Assim, não foi igual ao ano passado, as condições climáticas não foram adequadas. As condições climáticas são, digamos assim, o fator mais determinante na nossa produção. Mas eu fiquei muito feliz porque, com as condições adversas, nós conseguimos, com custo baixo, extrair o máximo possível da situação. Então, eu me sinto muito feliz. Ficou próximo a 100 sacas por hectare, mas num ano de adversidades, em que choveu um mês não choveu, eu fiquei muito feliz com os resultados. Gente, arrepiei. Ele está falando com uma simplicidade. Cheguei perto dos 100 sacos por hectare. Laércio, isso é fantástico. Eu realmente fico honrada de ter você conosco, porque colher quase 100 sacos por hectare com todas as dificuldades climáticas, isso é fruto, de fato, de um trabalho muito caprichoso. Perto dos 100 sacos por hectare. Laércio, isso é fantástico. Eu realmente fico honrada de ter você conosco, porque colher 100 sacos por hectare com todas as dificuldades climáticas. Então, e o mais legal de tudo é que essa área que nós aumentamos 100 sacos por hectare, há 5 anos, nela 40% de morte de planta. Sabe o que é isso? Em 5 anos, recuperar o solo com as plantas mais longe devido às condições. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, assim, que o básico bem feito dá muito resultado. Que fantástico, Laércio. Está todo mundo aqui elogiando, dizendo que é de arrepiar mesmo. Você é fera, é de tirar o chapéu para esse produtor. Meus parabéns. Você fala com amor e empolgação. Deus te abençoe. Muita gente aqui apreciando demais a sua experiência, seu conteúdo. O Euler está dizendo aqui: conseguimos em Lagoa Grande, Minas Gerais, média de 96 sacas por hectare. Olha, a nossa audiência é tão qualificada como você, e você percebe que mais gente está conseguindo chegar nesses resultados, Laércio? Sim, viu? Eu quero que você veja aqui no nosso município quanta gente que está participando dos concursos de produção. As cooperativas locais estão fazendo concurso de produção, colocando um carro, uma moto. Então, é interessante de você ver os produtores, quando você participa de um campeonato, você faz muito bem feito. Você começa lá no regular a plantadeira, no fazer as análises de solo, no fazer as aplicações, no momento da colheita, a torcida da família, os amigos, como é que deu a área, como é que não foi, a gente vibra junto, a gente torce junto. E quando a colheitadeira vai colher, o operador desce da máquina, faz os ajustes finos. E aí nós começamos a perceber que isso faz muita diferença. O nosso fazer, o nosso regular, o nosso fazer bem feito. E daí a gente acaba levando isso para o resto da área. Aqui no nosso município tive muitas auditorias, triplicou o número de auditorias em relação ao ano passado, mesmo que as condições climáticas não foram favoráveis.
no Brasil inteiro, pelo que os peritos falaram, aumentou muito e é muito bom nós se desafiar, nós sair do nosso quadradinho. E eu posso garantir para vocês que para colher mais, não precisa gastar mais. É princípios. A agricultura não se faz só com produtos, e sim com princípios, com boas práticas agrícolas, com monitoramento, com assistência técnica. Assistência técnica é o principal insumo, pano de batida. Isso faz toda a diferença no campo. Eu só tenho que agradecer pela boa energia, pelo conteúdo primoroso que você trouxe para a nossa audiência. Agradecer demais as centenas de pessoas que estão aqui nos fazendo companhia no domingo. Quero parabenizá-lo, dizer que você inspira muitos outros agricultores e dizer que muita gente está aqui mandando mensagem, parabéns, sendo um espetáculo esta live. A Isabela disse, incrível, você é exemplo para todos nós. O Marcos está aplaudindo, a Renata está dizendo para você ir para o Pará visitar os produtores e muita gente agradecendo a você por compartilhar tão preciosas lições. Laércio, volte sempre, é muito bom recebê-lo aqui na minha página e poder levar essa mensagem para mais gente que nos acompanha. Por compartilhar muito bom recebê-lo aqui na minha página e poder levar essa mensagem. A satisfação é toda minha de estar junto contigo, Kelly, com todos os telespectadores que estão nos assistindo. E a mensagem que eu quero deixar a cada um que está nos assistindo: acredite em si, acredite no seu potencial. Os bons princípios agrícolas, o monitoramento, a assistência técnica são o princípio das produções. Acredita, você consegue. Vamos aplaudir, gente. Vamos mandar aqui aplausos para o Laércio, para toda a sua família que te deu toda a assistência para também realizar essa live. Agradeço a sua esposa, os seus filhos que abriram mão do tempo deste domingo com você para dividir um pouquinho do Laércio conosco. Volte sempre, prazer em te receber e que você supere as 100 sacas já nas próximas safras e supere 110, 120, 130, assim para frente. Volte sempre. Grande abraço. Um pouquinho do Laércio conosco. Muito obrigado, Kelly. Eu fico muito feliz de estar aqui. Podem sempre contar. E vamos fazer o básico bem feito, que nós vamos longe. Boa! Abração para o Laércio. Me despeço então do Laércio. Vou pedir para você fechar aí, Laércio. E agradeço a todos de casa, desejando um ótimo domingo com essa energia para frente e que a gente consiga levar essa mensagem muito mais longe. O conteúdo vai ficar no YouTube, no Facebook, no Instagram, podcast para você ouvir, anotar, ouvir, anotar. Laércio, até a próxima. Obrigada.